Esse aqui? Isso, pode pegar os dois. Pega a tua Bíblia e abra ela no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Hoje, amados, nós vamos falar um pouco mais sobre o tema que nós vemos falando nas últimas quintas-feiras, sobre tudo é possível ao que crê. Amém? Mas para que eu e você, amados, possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, alguém precisa se fazer presente nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar a respeito dessa pessoa. Quem será? Quem será, né, Charles? Amém? Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1, nos diz assim: Quando Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhes perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé, lave-se. E então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: Onde está ele? E respondeu: Não sei. Você sabe onde Jesus está na tua vida? Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos te glorificar neste momento e nós queremos te agradecer. Queremos, Pai, colocar as nossas vidas nas tuas mãos. E humildemente, Pai, nós queremos clamar pela tua misericórdia. Clamamos, Pai, pela tua misericórdia porque sabemos que ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. E que nós possamos, Pai, nessa noite sermos renovados pelo Senhor. Possamos, Pai, nessa noite sermos tocados pelo Senhor, tratados pelo Senhor. E que teu Espírito Santo, Pai, ele toque poderosamente nas nossas vidas e faça, Senhor, aquilo que o Senhor já determinou para acontecer conosco. O Senhor tem liberdade, Senhor, para ministrar neste lugar, porque esta aqui é a tua casa e nós estamos aqui só por sua causa. Então vem manifestar o teu reino, vem manifestar a tua glória, vem manifestar a tua graça, Pai. E tens liberdade para tocar em cada vida, tens liberdade para tocar em cada coração. Mas nós queremos, Pai, te fazer um pedido. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da maneira que nós entramos. Que nós possamos, Pai, abrir o nosso coração, para que o teu Espírito Santo complete a obra que o Senhor já iniciou nas nossas vidas. Não queremos, Pai, sair do mesmo jeito. E o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. O Senhor sabe o que em nós o Senhor precisa fazer. Por isso, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos e te pedimos: faça conforme a tua vontade. Eu coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu te peço: usa-me e capacita. O Senhor sabe, Senhor, das minhas incapacidades, mas eu coloco a minha vida diante do Senhor e peço que eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos. E que sejamos, Pai, todos edificados através da tua palavra. E a igreja diga glória a Deus.
Toma teu assento, amados, em nome de Jesus. Amados, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Qual era a sua realidade antes de você conhecer Jesus? Se você já conhece Jesus, se você já entregou a sua vida para Ele, então eu quero que você pense no teu passado. Então você vai olhar e você vai pensar, quem eu era? Qual era a minha realidade? Como que eu estava? Qual era a minha situação antes de Jesus? Amém? Amém? Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo, então a pergunta ela muda. Qual é a minha realidade hoje? Então já mudou. Quando eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho que olhar para o meu passado e ver quem eu era e quem eu sou hoje. Amém? Quando eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu não vou olhar para o meu passado, eu não vou olhar para o meu presente, eu olho para o meu hoje, quem eu sou hoje. Amém? Independente das duas situações, a pergunta é, e quem você quer ser amanhã? Porque o dia que o Senhor nos alcançou, Ele nos tirou, como a Bíblia diz, de um lamaçal de pecado, nos trouxe para a rocha e transformou a nossa vida. Então hoje você tem que olhar para a tua vida, você que já entregou a tua vida para Jesus, e tem que dizer, eu estava no fundo do poço, eu estava perdido, eu estava com a minha vida destruída. Talvez você vai dizer, eu vivia na incredulidade, eu vivia fazendo as coisas do mundo, a minha vida não estava legal, a minha família não estava boa, mas o dia que Jesus entrou na minha vida, isso mudou. Você consegue enxergar isso? É isso que eu quero que você comece a entender agora. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você hoje entregar de verdade, hoje começa o primeiro dia da mudança da tua vida. Então hoje começa aquilo que Deus quer, a partir de hoje, fazer na tua vida. Só que eu e você precisamos entender que para que isso aconteça, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Aí talvez, em algum momento você vai dizer assim, mas pastor, tem pessoas que vivem sem Deus. Verdade. Tem pessoas que não creem em Deus. Tem pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus Cristo e a vida delas até é boa. Verdade. Nós podemos, amados, viver uma vida inteira sem Jesus. Amém? O problema é passar a eternidade sem Ele. Porque viver aqui na terra sem Jesus é possível. Mas passar a eternidade sem Jesus, esse é o complicado. O problema é que muitas vezes nós estamos apenas focando nessa vida que nós temos aqui e achamos que tudo se resume a isso. E esquecemos do que Deus tem para nós. Esquecemos, amados, que não acaba aqui. Aqui nós estamos apenas de passagem. Então, independente dessa situação, quando você olha para você, quando você olha para dentro de você, para quem você é como pessoa, não, por exemplo, se eu perguntasse quem é a Angélica, esquece o Jair, esquece a filha, esquece padaria, quem é a Angélica? É individual, amém? E se eu perguntasse para você, quem é você? Como que você está? Qual a realidade da tua vida hoje? O que você está vivendo hoje? Aquilo que hoje se tornou a tua vida é o que você gostaria? Aquilo que você hoje está vivendo é aquilo que você sonha? Te faz feliz? Te completa, te realiza? Ou você olha aqui e percebe que a coisa está meio que bagunçado, meio que o caos? E aí, como diz, aos trancos e barrancos, e um dia eu estou bem, 2, 3 não, mas eu não faço nada para isso mudar, então eu sigo caindo, levantando, olho para dentro da minha casa, é um dia de amor e o resto de guerra.
Quando você olha para você, qual é a tua realidade hoje? Por que eu quero que você entenda isso? Para nós poder falar dessa passagem bíblica que eu li. Você precisa saber quem você é. Aí você vai entender o que você precisa de Jesus. Ou você vai entender algo muito mais simples. Que você precisa somente de Jesus. A Bíblia, amados, ela vai nos contar a história de um homem. Qual é o nome dele? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia vai dizer um homem cego de nascença. Este homem cego de nascença descreve o que? O estado natural. O estado natural da humanidade nascida em pecado. Cega para as coisas de Deus. Perdida nos seus prazeres, perdida nos seus pecados, perdida nos seus deleites. Longe daquilo que Deus criou. Porque Deus nos criou a sua imagem, mas isso foi antes da queda. Depois da queda, amados, o nosso DNA foi corrompido. Aquilo que Deus fez perfeito, o pecado entrou e mudou. Então por que hoje tu olha para as pessoas e tu vê o ser humano fazendo coisas que não seria normal para o ser humano fazer? Porque o DNA dele foi corrompido, não é aquilo que Deus fez. Para nós sermos aquilo que Deus fez, amados, nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, nós precisamos colocar isso aqui em prática, para nós voltarmos a sermos o quê? O que nós fomos criados, imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então a Bíblia aqui, ela descreve isso, este homem era cego de nascença. Quantas pessoas hoje estão cegas? Mas aí você vai dizer, mas pastor, os meus olhos estão bem abertos, eu estou lhe vendo. Quantos estão cegos espiritualmente? Quantos, amados, que não conseguem enxergar que a sua vida não está bem, que a sua casa não está bem, que o seu casamento não está bem, que a sua família só complica, só piora a situação, mas não conseguem enxergar? Quantas pessoas, amados, que estão conduzindo a sua vida da pior forma possível, mas não conseguem dizer, não, eu estou fazendo tudo certo. Sabe, amados, o primeiro passo para uma pessoa mudar é reconhecer. E por isso que eu disse para você, qual é a tua realidade hoje? Porque se você olhar para a tua vida e você dizer assim, olha, a minha realidade é show. Eu estou muito bem. Eu não preciso que Jesus faça nada na minha vida. Você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Agora, se você olhar para a tua vida e você dizer assim, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando que o Senhor toque na minha vida. Eu estou precisando que o Senhor mude, talvez, a minha cabeça, a minha forma de pensar. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração que está duro. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Aí o Senhor vai dizer assim, esse está querendo mudar. Então, amados, a mudança, ela começa na nossa vida quando nós reconhecemos que precisamos de mudança. Então, a partir disso, o Senhor começa a fazer. Porque enquanto dizemos que não precisamos nada, o Senhor não faz nada. Mas o interessante é que no versículo 2, coloca para nós o versículo 2 na tela. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha que interessante essa pergunta. Os discípulos estavam junto de Jesus. Olharam para aquele homem cego e na sequência olharam para Jesus e queriam uma explicação. Quem é o culpado? Porque sempre tem um culpado, é ou não é? Você já parou para prestar atenção nisso? Que o ser humano sempre quer achar um culpado para tudo que acontece na sua vida. Às vezes, amados, nós parecemos os amigos de Jó. Quem é que lembra da história de Jó? Quem é que lembra dos amigos de Jó? Cada um chegou do seu jeito, à sua maneira, e queria uma explicação, e tinha que ter um culpado. Então eles diziam, se tu está passando por isso, tu é culpado. Se tu está sofrendo, tu é culpado. Se tu perdeu os teus filhos, tu é culpado. Às vezes, amados, a gente está mais preocupado em achar um culpado
do que buscar o Senhor. Às vezes, amados, a gente está focando em responsabilizar alguém pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, ao invés de pedirmos ajuda para aquele que pode mudar a nossa vida, que é Jesus Cristo. Só que às vezes, amados, a gente procura tanto o culpado e esquece de olhar no espelho. Porque se olhasse no espelho, a gente acharia ele com facilidade. Aí a gente olhar para o espelho e dizer assim: ah, é tu, cara. É tu que está me prejudicando. É tu que está acabando com a minha vida. É tu que está me fazendo fazer isso, isso e isso. Mas a gente teria que estar olhando para onde? Por que olhando para o espelho? Porque o espelho reflete quem nós somos. Quem você é. Os discípulos, aqui, amados, talvez eles estavam tão cegos, ou mais cegos do que o próprio cego. Por quê? Porque eles queriam uma explicação, quem é o culpado. O interessante, olha o versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Enquanto que os discípulos focavam em achar um culpado, Jesus disse: nenhum deles pecou. Seja ele ou seja os pais dele, ninguém pecou. Mas então por que estava acontecendo aquilo? Presta atenção, Davi já está chamando mais atenção do que eu na igreja. Olha o que ele disse: isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Diga: isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Como que Deus iria curar um cego se não tivesse cego? Como que Deus ia levantar um paralítico se não existisse paralítico? Como que Jesus Cristo ia ressuscitar a filha de Jairo se a filha de Jairo não tivesse morrido? Como que Jesus Cristo iria ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, se ele não tivesse morrido e sido enterrado? Quem é que quer viver milagre aí? Você tem certeza disso? Tem certeza? Porque para viver milagre, amados, alguma coisa precisa mudar na sua vida. O que é um milagre na vida de quem está enfermo? Quem tem uma doença, um diagnóstico de câncer, o que é um milagre na vida dessa pessoa? O que é a libertação na vida de uma pessoa? Para quem está oprimido pelos demônios, pelo inimigo. O que é ter um lar restaurado por Jesus? É quem está com um casamento no fundo do poço. Então muitas vezes, amados, a gente diz que a gente quer viver milagre, mas a gente não reconhece o problema que a gente está vivendo. Quando fala em milagre, todo mundo quer. Mas quando fala em entregar nas mãos de Jesus Cristo e deixar Ele fazer, nem todo mundo quer. Porque aí a pessoa vai dizer: não, mas eu não preciso isso aqui não. Aqui os discípulos olharam e disseram: quem é o culpado? Não precisa necessariamente, amados, ter um culpado. Mas eu e você precisamos entender que muitas vezes, amados, aquilo que está acontecendo na nossa vida é porque Deus tem um propósito através daquilo que eu e você estamos passando na nossa vida. Qual o propósito? Deus sabe. Coloca para nós lá 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Eu não disse para vocês que os discípulos ali talvez estavam mais cegos do que o próprio cego? Sem Deus, amados, eu e vocês também estávamos assim. Sem Cristo na minha vida e na sua vida, nós também estávamos cegos.
Mas Cristo, amados, Ele veio na nossa vida e Ele abriu os nossos olhos, então nós percebemos que nós precisávamos dEle. Então nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós começamos a mudar aquilo que precisava ser mudado na nossa vida, nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Mas eu preciso entender, amados, que o fato de eu estou aqui dentro da igreja. Eu vim no culto. Mas se eu não abrir o meu coração, o que Deus vai fazer na minha vida? Eu posso vir, amados, carregado de mágoa, de problemas do passado, de traumas, de dores, de problemas familiares. Mas se eu chegar aqui, dentro da igreja, e eu não abrir o meu coração e dizer assim, Senhor, limpa o meu coração, o Senhor vai fazer alguma coisa? Então, amados, lembra que eu falei, quem quer viver milagre? Todos querem. Mas quando chega na hora de entregar tudo nas mãos do Senhor, nem todos querem entregar. Então, por que tem pessoas que estão há anos, muitas vezes, dentro de uma igreja ainda carregam traumas? Por que muitas vezes a pessoa fica numa igreja e aí a cada vez que tem campanha de cura da alma, a pessoa está lá fazendo campanha de cura da alma? Por quê? Porque nunca cura. Eu só passo por aquele momento, mas eu sigo com o meu problema. É o meu problema. Amados, a Bíblia diz, lança sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É quando eu entrego tudo nas mãos de Deus, é que o Senhor vai pegar e vai tirar isso da minha vida. Só que, aqui, o Senhor, Ele está observando o cego, Ele está observando os discípulos, que agora queriam uma explicação. E agora volta lá no texto para nós, e olha o que ele vai dizer no versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. É engraçado que, antes do culto, Luiz, nós brincando, lembra, Luiz? E o Luiz, eu estou querendo trabalho, e eu disse assim, vamos descer ali para baixo, que lá embaixo tem bastante trabalho. O que foi a resposta que tu me deu? Agora é noite. Agora é noite, agora não dá para trabalhar. Jesus está dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que o Senhor estava dizendo? Enquanto que eu estou aqui na terra, eu tenho que fazer o que Deus me mandou para fazer. O que Jesus Cristo veio fazer na terra? Buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que precisava ser encontrado? 1, 2, 3. 3 precisavam ser encontrados, o resto ainda não. Vamos orar para que Ele te encontre. Porque, amados, o Senhor, Ele veio para nos alcançar. Nós estávamos assim. Não fisicamente, mas espiritualmente nós estávamos cegos. Nós precisávamos ser alcançados por Jesus, para que através de Jesus Cristo, a nossa vida fosse mudada. Então, através daquilo que Jesus faria na nossa vida, a nossa vida seria mudada. Só que agora o Senhor, Ele vai dizer, e a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Sabe, amados, o Senhor, Ele olhou para mim, para você, e Ele disse assim, eu vou primeiro fazer na tua vida, e depois eu vou fazer através da tua vida. Eu vou falar de novo, porque eu acho que a igreja não entendeu. Aquilo, amados, que Deus quer fazer através da nossa vida, primeiro Ele faz em nós. Então Deus não vai te usar para curar alguém, enquanto que o Senhor não te curar. Ele não vai te usar, amados, como instrumento para libertar alguém, enquanto que o Senhor não te libertar. Eu e você precisamos entender, amados, que o Senhor, Ele primeiro vai trabalhar em nós. Por isso, amados, que Ele pega e nos coloca dentro da missão dEle. Por que a igreja está na terra? Para dar continuidade à missão do Senhor. Porque Ele veio, fez a parte dEle e voltou para o Pai. Agora quem tem que fazer? É nós. Quem é que tem que pregar o Evangelho? É nós. Quem é que tem que ganhar as almas? É nós. Quem é que tem que transformar o mundo? É nós, a igreja.
Porque é para isso, amados, que eu e você estamos aqui. E nós temos autoridade da parte do Senhor na nossa vida. Coloca para nós lá João capítulo 14, versículos 12 e 13. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras, diga, e outras maiores. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Tudo aquilo, amados, que eu e você pedimos em nome de Cristo, crendo, Deus fará. Mas qual é o objetivo, amados, de você orar para uma pessoa e essa pessoa ser curada? É para que o nome de Deus seja glorificado. Qual é, amados, o motivo de você ser instrumento para pregar o Evangelho, para evangelizar, para ganhar uma alma para Jesus? Para que o nome de Deus seja glorificado. Então não é para que eu venha aparecer, para que você venha aparecer, não. Nós temos que diminuir. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Assim, amados, como Jesus Cristo fez, Ele diz para mim e para você, faça também. Assim, amados, como Jesus veio para ser luz, Ele diz, seja luz você também. Seja luz. Aonde, pastor? Começa na tua vida primeiro. Começa na tua casa. Começa na tua família. Começa sendo um canal de bênção aonde você está. A palavra, amados, ela não vai dizer que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o que a Bíblia diz? Diga abençoado. Agora cutuca quem está perto, hein? Diz aí, desperta tu que dorme. Sério? E diz assim, aonde tu colocar os pés, pode falar para quem está perto, vai ser abençoado. Por tua presença. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está dizendo. Então você tem que entender, amados, que quando você chega na tua casa e você coloca os pés na tua casa, você está dizendo, este lugar aqui é abençoado. Você pode chegar num lugar, amados, aonde todo mundo é contra, todo mundo crê, mas a hora que você chegou, você é luz. E quando a luz chega, a treva tem que sair. É eu que estou dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? A palavra, Deus está dizendo. Mas a pergunta é, mas e nós estamos vivendo isso? Nós estamos sendo esta luz que quando chega a treva sai? Ou quando a gente vê que a coisa complica, a gente se esconde? Quem é você? É isso que você tem que entender essa noite. Volta no texto lá. Olha que interessante. Agora algo que vai nos chamar a atenção, versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus, o que fez mesmo? Cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Já pensou se eu invento fazer isso hoje? Eu sou processado na hora. Ah, é? Pastor cuspiu, fez barro e passou na minha cara. Processo nele. Vou tirar um din-din do pastor. Às vezes, amados, a gente vê umas coisas na internet aí que às vezes a gente fica... Tem uns profetas que têm aparecido por aí. Os The King of the Best, não sei mais o quê. E a gente tem que aprender uma coisa, amados. Não ria. Porque estão brincando com o nome de Deus. Aquilo, amados, que deve ser a coisa mais honrada na face da terra, hoje virou motivo de piada em muitos altares. Eu e você temos que entender, amados, que o nome de Deus não pode ser falado em vão. Nós temos que honrar o nome de Deus.
Então eu e você precisamos entender o que Jesus Cristo, você consegue entender o que Jesus estava fazendo aqui ou não? Você quer aprender o que Jesus estava fazendo? Eu e você fomos feitos do quê? O que Gênesis diz? Que Deus desceu, fez um boneco de barro e nele soprou fôlego de vida. A Bíblia diz que do pó nós viemos, ao pó nós. Qual é a nossa matéria-prima? Diga, barro. Não tinha um material melhor, não. Por que não? Aí nós vamos olhar para o que Jeremias disse. Na mão do oleiro, eu posso transformar vocês. No ferro nós ia ter que tomar muita pancada. Na madeira ia sair muita lasca. Mas do barro o Senhor ia nos moldar segundo a sua vontade. O que Jesus Cristo faz? Ele pega e cuspe na terra. E aqui esse cuspe pode ser como o fôlego de vida. Faz o barro com a matéria-prima que era a terra e passa nos olhos. Passou aonde? Diga, no problema. Se o Senhor tivesse que passar lama em nós, Ele passaria onde? Ei, pastor, eu vou mergulhar na lama. Às vezes a gente está precisando mergulhar no Senhor. É entender, amados, que o nosso relacionamento com o Senhor, ele não pode ser da boca para fora. Mas ele precisa ser um relacionamento, amados, que vai mudar quem nós somos. Quando Jesus Cristo faz isso, amados, aquele cego, ele não sabia do que estava acontecendo. Mas ele ouve uma ordem, coloca lá. Próximo versículo. Então disse o cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou. Ele ouviu uma ordem e foi. Mas ele ainda era cego. Como é que ele achou o tanque de Siloé? Ele era cego. Talvez ele precisou de pessoas para ajudar ele. Talvez ele foi caminhando na rua e disse, onde é que é o tanque de Siloé? Aqui, ó. Ele foi. Quantas pessoas você conhece que talvez se encaixariam nesse cego, caminhando numa rua perdido? E que você olha e você diz assim, nossa, como fulano está perdido. Como fulano está cego. Será que não está vendo o que está acontecendo com a vida dele? Será que não consegue enxergar o que está acontecendo com a casa, com a família, com o casamento? Será que não consegue perceber que está se destruindo? São pessoas cegas. E ele foi se lavar no tanque chamado Siloé. Que significa? Jesus Cristo foi enviado, amados, por minha causa e por sua causa. Eu e você precisamos nos lavar em Cristo. Precisamos ser lavados por Cristo. Precisamos ser limpos por Cristo. Precisamos ser curados por Cristo. Precisamos ser renovados por Cristo. Aí, amados, os nossos olhos vão se abrir. Aí, amados, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida vai acontecer. Mas o que motivou esse cego ir até esse tanque? Diga, fé. O que nos motiva a ir até Cristo? O que te motiva a vir na igreja? O que te motiva você levantar de manhã e ir trabalhar? O que te motiva você fazer as coisas na tua casa, para a tua família? Qual é a motivação? O que está trabalhando em você para que te motive, para que você faça o que você faz? Para que você lute pelas coisas que você está lutando. Ou talvez você possa ter perdido a motivação e parou de lutar. Talvez você possa ter perdido o ânimo, a alegria e desistiu. Achou que talvez era mais fácil jogar a toalha. Porque desistir sempre é mais fácil. O difícil é lutar. O difícil é trabalhar. O difícil é mudar. Mas se entregar sempre é mais fácil.
Mas a pergunta é: há esperança para quem se entrega? Não. Há vitória para quem não chega ao fim? Não. Em que estado você está? Qual é a tua caminhada hoje? Qual o teu desafio? Pastor, eu estou que nem esse cego, eu estou caminhando e não estou enxergando para onde eu estou indo. Então você precisa de Jesus. Porque esse cego, ele foi indo, talvez batendo aqui, caindo ali, mas quando ele chega no tanque de Siloé, que significa, ele se lava. E quando ele se lava, ele volta a enxergar. Ele precisava de Jesus na vida dele. Ele precisava voltar ao original. Às vezes, amados, nós estamos precisando disso. Mas isso só vai acontecer, amados, se nós permitirmos o Senhor fazer na nossa vida. E aí, amados, não adianta eu dizer que eu quero viver um milagre, se eu não entrego tudo nas mãos do Senhor para que o milagre aconteça. Ele só viveu, amados, um milagre, por quê? Porque ele creu. Ele foi atrás, ele fez a parte dele. Ele poderia ter ouvido o que ele ouviu de Jesus e ter dito: eu vou ficar aqui esperando ver o que vai acontecer. Eu não vou lá, não. Vou ficar aqui. Jesus que quiser que faça. Podia ou não podia? E o que ia acontecer com ele? O que ia acontecer com ele? Mas não estava junto de Jesus? Estava ou não estava? Vamos lá, igreja. E por que não ia acontecer nada com ele? Porque ele não fez o que Jesus mandou. Mas quando ele diz: não, eu vou, a Bíblia diz: lavou-se e voltou vendo. É quando eu entendo, amados, o quanto eu preciso de Jesus. O quanto eu entendo, amados, o quanto eu creio em Jesus. Aí eu vou viver o que Jesus tem para a minha vida. Coloca para nós lá João 11, 25 e 26. Você conhece isso aqui, ó? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso é fé. Isso, amados, se refere ao quanto eu e você realmente cremos no Senhor. E aí, amados, nós vamos entender um dos segredos mais simples e mais claros do Evangelho de Deus. Não adianta eu saber, não adianta eu ouvir, se eu não praticar. Ah, esse é o segredo, pastor? Achei que o senhor ia falar uma coisa. Uau! Nossa, que revelação. Não, é simples. Você pode vir à igreja e ouvir a palavra. Amém? E isso não significa nada na tua vida. Você pode pegar a Bíblia, você ler, e isso não significa nada na tua vida. Por quê? Eu posso ler, eu posso ouvir, mas se eu não praticar, como que eu vou viver? Amados, eu e você só vamos viver se nós praticarmos isso aqui. Se nós colocarmos em prática na nossa vida o Evangelho de Deus. Tem gente que tu vai perguntar e a pessoa vai sair recitando um versículo atrás do outro. Ela só não pratica. Adianta eu decorar? Não diz o ditado que quem cola? Ei, isso não é da época de vocês? Estou tão velho assim. Tu lembrou, né, Sandra? Deus liberta ela. Liberta ela, pai da cola. Como é bom a gente confessar, né, Sandra? Sinceridade. Eu vou contar uma perdida para vocês. Uma vez aqui no contador,
eu não sabia colar. E aí nós fomos fazer uma prova em dupla. E estava eu e uma colega minha. E quando a professora bota a folha, ela pega uma folha de cola e puf, bota embaixo da prova. E eu gelei. Só que a nossa classe era bem na frente, grudada na classe da professora. A professora saiu, entregou as provas, veio, sentou e ficou sentada. Na nossa frente. Vocês acham que eu olhei para aquela cola? Fiz a prova. Era uma matéria que eu gostava, era história, era uma matéria que eu sempre gostei. Por isso que eu tenho facilidade nas coisas da Bíblia. Só que aí chega o momento que eu fiz a prova e agora eu tinha que entregar a prova, mas tinha uma folha de cola embaixo da prova. Pasta fechada, a professora sentada na frente. E como é que eu saio dessa? Amados, num momento que a professora se descuidou, a gente tem que contar as perdidas. Eu só dou um mãozão naquela folha e eu amassei aquilo tão rápido, eu só vi assim. Ô, professora, eu preciso ir. E saí com a folha na boca. Estão rindo porque não é vocês que estavam comendo papel. Vamos voltar para cá. Vamos voltar. Meu Deus do céu, que esse povo faz contar uns que só Jesus na causa. Aquele foi o dia, acho que mais pânico que eu vivi na minha vida em termos de colégio. Eu era de passar a cola, não as professoras que me perdoem, tá? Eu passava a cola, mas eu não conseguia colar dos outros. Não que eu fosse inteligente, mas eu tinha medo. Vamos voltar lá, eu acho que eu estou precisando de lama. Estou precisando de Jesus me lave. A partir do milagre, amados, o que acontece? Diga, confusão. Como assim? Por que a partir do milagre, ao invés de acontecer festa, ao invés de acontecer alegria, existe confusão? Porque a Bíblia vai começar a dizer assim, mas esse aqui era o cego. Esse aqui era o mendigo. Não, não é não. É parecido com ele. Aí chega o cego, eu era o cego, agora eu sou o ex-cego. Você já conheceu um ex-cego? Olha no espelho que você vai conhecer um. Todos nós éramos cegos. Só que tem uns que são mais cegos. Boa, Sandra. As pessoas olhavam, e agora é isso que eu quero que você entenda. As pessoas começaram a olhar para aquele homem que viveu uma vida toda sendo cego, mendigo, e uns diziam, não é ele. Outros diziam, é ele. E ele dizia, sou eu. E ninguém acreditava. Às vezes, amados, as pessoas vão fazer a mesma coisa comigo e com você. Elas vão olhar para mim, para você, e vão dizer assim, mas tu na igreja? Olha o que tu era, olha o que tu fazia, tu era isso, tu era aquilo. Graças a Deus eu encontrei Jesus. Ele mudou tudo, Ele transformou tudo. Mas não acredito, não tinha outra opção. Eu acho que Deus estava em falta e me escolheu para ser pastor. Não que eu fosse dos piores, mas passava longe dos melhores. Às vezes, amados, as pessoas vão olhar para a minha vida e para a sua vida e vão dizer assim, não tem sentido você na igreja. Olha como é que era a tua vida. Pois é, para ver, olha o que Jesus faz. Eu sempre digo, amados, se Deus conseguiu fazer com que a mula de Balaão falasse, por que Ele não vai conseguir fazer com que eu pregue? Né? A pergunta é, amados, um dizia que era, outro não dizia, outro dizia que não era. E ele sabia quem ele, e você sabe quem você é. Você sabe o que Deus fez na tua vida? Você sabe o milagre que o Senhor já fez na tua vida? Porque muitas vezes a gente está olhando para o que as pessoas estão dizendo, está dando ouvido para aquilo que as pessoas estão dizendo. Não, mas tu não pode estar na igreja. Não, porque tu não pode ser abençoado. E aí a gente acredita.
Não, Deus não fez nada na tua vida, não. Isso aí é tudo, o pastor te passou a conversa lá e tu caiu que nem um patinho. E aí muitas vezes, amados, a gente pega a bênção, o milagre que Deus nos deu, e a gente joga fora por causa da conversa do povo. Porque as pessoas não vão, nem todo mundo vai reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida. Nem todo mundo, amados, vai ver o teu milagre, a tua bênção, e vão ficar felizes com você. Tem gente que vai ficar triste quando Deus te abençoar. Tem gente que vai parar de andar com você quando as coisas começarem a dar certo na tua vida. Porque nem todo mundo que caminha do nosso lado é a nosso favor. Tu quer ver? É quando você entrega a tua vida para Jesus. Primeira coisa, pessoas começam a se afastar. E primeiro, sabe, começa por onde? Pelos da casa, pelos da família. Eu passei por isso. Porque os da família vão olhar e vão ser os primeiros a apontar o dedo e nos criticar. Só que, amados, eu e você temos que saber quem nós somos diante de Deus. Eu sei, amados, quem eu era. Eu sei quem eu sou hoje. E eu sei quem eu quero ser amanhã. E se tem uma coisa, amados, que a vida tem me ensinado, em duras lições, é parar de dar ouvido para quem tenta me rebaixar. Eu sei que eu sou escolhido do Senhor. Eu sei do chamado que eu tenho, do ministério que eu tenho. Pode ter gente que não gosta, pode ter gente que aponta o dedo, mas eu sei que quem me escolheu não foi o homem, quem me escolheu foi o Senhor. Você tem que entender isso na sua vida. Porque senão vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, você não é digno de ser abençoado por Deus. E você vai acreditar. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, mas você não podia nem na igreja tomar Santa Ceia. E você vai acreditar. Não adianta tu ir na igreja porque tu não vai mudar. E aí tem gente que vai acreditar também. Ah, mas o teu problema não tem solução. E aí a pessoa acredita. Amados, para mim, para você, tem coisas, e muitas, que são impossíveis. Amém? Mas para Deus, a Bíblia diz, tudo é possível. Amém? Diga para Deus, tudo é possível. Eu e você precisamos entender isso. O Senhor, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer repaginar a nossa vida, Ele quer fazer tudo novo. Coloca para nós lá 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram. As pessoas vão ter que olhar para a nossa vida e vão ter que dizer assim, eu não sei, mas tu não é mais o mesmo. Ah, mas o fulano não tem como se libertar do vício. Ah, mas droga não tem libertação. Amados, eu já vi. Muita gente se liberta da bebida, se liberta do cigarro, se liberta da droga, em nome do Senhor Jesus. Eu já vi Deus operar milagre. Eu já vi câncer desaparecer, eu já vi muito milagre acontecer. Então, amados, eu sei em quem eu tenho crido. Só que você precisa saber quem é você, o que você precisa e se você crê em Deus. Porque isso, amados, é o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Volta lá em João 9 e coloca o versículo 25. Versículo 25. E ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era e agora, diga, ele sabia quem ele era e quem ele se tornou. Esse cego, quando foi confrontado, ele diz, eu era, agora eu não sou mais. E aí, amados, eu e você temos que entender uma coisa para nós finalizar. A nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, amados, ela tem que passar por um processo de crescimento. Diga, eu preciso crescer na minha caminhada com Jesus. Como assim, pastor? Entenda uma coisa, coloca para nós lá versículo 11. Agora a mente fica atenta.
olha o que o cego diz de Jesus. O homem chamado Jesus fez. No primeiro momento, Jesus era apenas o homem. A primeiro momento, naquele início de caminhada, o cego olhou e disse: é um homem. Amém? Só que a fé, amados, ela vai trabalhando na nossa vida e ela vai mudando. Coloca o versículo 17. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta enviado do Senhor. Agora não é mais apenas um homem, ele é um profeta enviado de Deus. Foi para isso, amados, que o Senhor ele veio para mudar a nossa vida, para ser o profeta de Deus na nossa vida. Amém? Mas agora, amados, essa caminhada ela precisa continuar. Coloca para nós o versículo 31. Sabemos que Deus não atende. É forte isso aqui, né? Sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este, então Jesus não tinha. O que Jesus não tinha? Então diga: sem pecado. Ele era santo, ele era perfeito. Por isso, amados, que a lei se cumpriu nele, porque não existia pecado nele. Por isso que tudo que ele falava, Deus ouvia. Amém? Mas essa caminhada, ela precisa continuar. E aí, amados, entra o versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Esse era o quê? Diga: o enviado de Deus. Então veja, amados, a caminhada começa com um homem, passa para um profeta, vai para alguém que era sem pecado, vai para alguém que foi enviado pelo Senhor. E essa caminhada termina como? Versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do homem? Ele se torna o Filho de Deus, o unigênito do Pai. E quem crê nele tem a vida eterna. Essa, amados, é a minha caminhada e a sua caminhada com Cristo. É quando, amados, eu e você entendemos essa caminhada. Eu posso ter dias que eu não vou estar bem, mas eu preciso me manter na presença do Senhor. Eu posso ter dias, amados, que eu vou levantar e eu não vou ter vontade de orar, mas eu oro mesmo assim. Porque não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei, amados, que se eu não me alimentar, o que acontece com o meu corpo? Morre. Se eu não tomar água, o que acontece com o meu corpo? Morre. E se eu parar de me alimentar da presença de Deus? Como é que você acha que você vai vencer os teus pecados, os teus vícios, a tua carne? Como é que nós vamos vencer as coisas do mundo, se não nos alimentarmos de Deus todos os dias? Vir na igreja, amados, às quintas-feiras é muito bom, ao domingo também, mas só isso não te alimenta. Porque a semana tem 7 dias e você vem se alimentar só 2 na igreja. Experimenta durante uma semana, você só se alimentar na quinta e no domingo, e os outros dias você não come nada. E aí a gente senta para conversar. Alguém está disposto a fazer? Não, né? Pastor é louco com essas ideias. E por que de Deus a gente se alimenta pouco? Por que às vezes a gente vem um dia na semana e acha que está bom já para o mês todo? Eu fui na igreja, tomei a Santa Ceia, agora o resto do mês eu não preciso ir.
Nós achamos às vezes, amados, que nós estamos comendo a comida de Elias, que comeu pão, tomou água e caminhou 40 dias. Às vezes a gente acha que não precisa de Deus. Aí quando as coisas começam a dar tudo errado, aí a gente pergunta, mas por que, Deus? Aí Deus vai olhar e vai dizer assim, mas é que tu parou de me buscar? Tu parou de orar? Tu parou de vir na minha casa? Tu parou de me adorar? Tu parou de buscar minha presença? Tu parou de te alimentar? Deu nisso. Entenda, amados, que o Senhor hoje, Ele nos chama para mudar. O Senhor, Ele foi enviado, amados, para mudar a nossa realidade. E aí eu te digo, não interessa como você está. O que interessa é se você reconhece como você está e o que você quer que o Senhor faça na tua vida. Se você reconhece que você precisa, você vai dar liberdade para Ele. Então aí, amados, você vai dizer, eu quero viver milagre. E eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor para viver esse milagre. Amém? É quando, amados, eu olho para a palavra de Deus e eu entendo que a Bíblia me diz, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Aquilo, amados, que Ele fez no cego, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Quando, pastor? Amanhã? Não, agora. Basta você crer. Basta você abrir o seu coração e deixar o Senhor fazer na tua vida. Amém? Te coloca em pé. Fecha os teus olhos por um instante. Coloca a tua vida diante do Senhor neste momento. E por um instante, amados, olhe para dentro de você. Qual é o teu estado hoje? Qual é a tua realidade hoje? Em que nível você está? Em que nível Cristo está na tua vida? O Senhor hoje, Ele está te chamando para mudar, para fazer algo sobrenatural, para que você realmente viva um milagre. Se é uma cura, o Senhor, Ele pode operar o milagre da cura. Se é uma libertação, Ele pode te libertar. Se é algo na tua casa, na tua família, Ele pode restaurar. Mas você precisa reconhecer, entregar nas mãos do Senhor e clamar. Você precisa colocar a tua fé em ação. E entender que nós precisamos mergulhar no Senhor, nos render ao Senhor. E isso é o que vai mudar a nossa realidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos neste momento. E nós queremos abrir o nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos a reconhecermos o nosso estado, as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos, a lançarmos sobre o Senhor, que veio para ser Senhor e Salvador. E que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor veio para fazer nas nossas vidas. Eu oro, Pai, pela tua igreja, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar o milagre, ministrar a bênção sobre a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.